Cara, eu preciso te falar uma coisa. Que ninguém tem coragem de falar isso. E eu sofri muito com isso. Sofro com isso ainda, até hoje. Mas que tudo que tu aprendeu até hoje, todos os livros que tu leu, todos os cursos, tudo, cara, tudo não valeu de nada, a menos que tu decida fazer alguma coisa com aquilo que tu aprendeu. E esse vídeo eu quis falar sobre isso porque é uma coisa que eu li no livro Desperta o Seu Gigante Interior, do Anthony Robbins. Cara, é uma coisa que, se tu for pensar, é totalmente real. Porque, cara, o que adianta tu ler livro, fazer algum curso, se depois que acaba, tu só vai pro próximo. Tu não aplica isso. Isso eu tô falando porque é uma coisa que eu já fiz muito na minha vida. Eu ainda sofro com isso um pouco. Mas, cara, eu aprendi que, cara, do que adianta tu simplesmente ir lá e fazer um curso só por fazer, só por ter mais conhecimento? Do que adianta esse conhecimento se tu não vai fazer nada com ele? Outro tópico que eu queria falar, tá anotado aqui, é que se eu morresse hoje ou amanhã, qual seria minha última mensagem para o mundo? Ligando nesse tópico, seria falando para as pessoas terem coragem de aplicar o que elas aprenderam. Eu falo por mim, porque eu tive muita dificuldade, ainda tenho até hoje, cara, ter muita dificuldade de, por exemplo, aprendi sobre tráfego pago. Daí eu vou lá e pesquiso mais e mais cursos de como fazer gestão de tráfego, sabe? E seria, gestão de tráfego, para quem não sabe, é fazer anúncios para outras empresas. Uma empresa está precisando de uma agência de marketing para fazer anúncio para ela, e então ela contrata uma pessoa que sabe fazer isso. Cara, por exemplo, eu sei fazer isso. E daí eu fico pesquisando e pesquisando outras coisas, outros vídeos, outros cursos para fazer isso, sendo que eu já sei como faz, eu sei o básico, sabe? Mas eu fico, cara, eu não posso errar, não posso errar. Mas isso faz parte, entendeu? Então, tu vai errar, isso é uma coisa, é certo. Quanto mais tu errar, mais perto tu vai estar de acertar. Então, tu não pode ter medo de fazer o que tu aprendeu. Senão, do que adianta tu ter aprendido, entendeu? Então, a minha mensagem que eu diria pro mundo é: tenham coragem de aplicar o que vocês aprenderam. Eu tô fazendo esse vídeo pra mim, como se fosse pra mim. Eu queria ter escutado isso. Então isso é uma coisa que eu acho que vai ajudar muita gente também. E outras coisas que eu escrevi aqui é: parem de fingir que estão evoluindo. Cara, muitas pessoas também fazem curso e para dizer para outras pessoas que estão evoluindo. Mas isso é um fingimento, cara. Isso, tu tem que realmente querer fazer aquilo. Uma coisa que há pouco tempo eu comecei a fazer, que eu escutei o Joel J falando. Não, quem que eu escutei falando? Eu escutei alguém falando sobre isso. É, por exemplo, por que tu vai ler? No começo do ano a pessoa vai lá e faz um monte de meta de ler 10 livros, por exemplo. Mas por que tu vai ler 10 livros se o primeiro que tu leu, tu não aplicou nada, entendeu? Então, cara... Aí você vai falar assim: João, qual que eu escolho? Depende. O livro que você escolhe depende, anota aí, presta atenção, depende do que você precisa em primeiro lugar.
João, me indica o livro. Eu não vou te indicar um livro. O que você está precisando? Que momento que você está? Qual que é o seu objetivo? Eu tenho que te dar o livro baseado no seu objetivo. Então, você lê o livro baseado no que você precisa. Tu precisa estar conectado com o livro. Por exemplo, eu quero saber como correr uma maratona. Então, eu não vou pegar um livro e ler um livro sei lá, cara, qualquer coisa. Um livro sobre maternidade. Não vou ler um livro sobre maternidade agora. Por que eu vou ler um livro sobre maternidade? Só pra me encher mais minha cabeça de conteúdo, sendo que eu nem preciso disso agora? Eu vou ler um livro de como, sei lá, como ser fitness, como correr uma maratona, entendeu? Pesquisa livros daquele nicho. Então não tem porquê tu fazer outras coisas. Só pra dizer que tu leu um monte de livro no final do ano? Não, cara. Isso é ego. Tu precisa ler o que tu realmente precisa pro momento. Entendeu? Outra coisa que eu escrevi aqui é que vocês estão perdendo tempo com besteira. Seria isso também. Mas entra também em dopamina, essas coisas. E tipo, olhar Instagram. Cara, tudo que é besteira. Porque, cara, a vida é curta, tá? Eu tenho 23 anos hoje e eu percebo que, cara, até me arrepiei, mas quantia de besteira que a gente consome. Tu já pensou nisso, cara? Por exemplo, depois do almoço, a pessoa vai lá e pega o celular, e vai rolar a tela, cara, vai rolar a tela toda hora. Em vez de falar com a família, que seja, cara, qualquer coisa. A gente perde muito tempo com besteira, velho. E eu acho também que a vida, eu escrevi aqui, a vida é curta demais para cursos inúteis. Entra no que eu falei antes. Por que tu vai fazer um curso sei lá, de tráfego pago, que seja, sendo que tu é designer? Por que tu vai fazer isso? Sendo que tu não precisa disso. Só se tu realmente precisa pra te atender outras pessoas. Mas, cara, tu tem que saber o que tu precisa anotar o que tu quer pra tua vida. E não seguir o que os outros falam que é bom. Tu precisa ter isso, tu precisa ser autodidata em relação a isso. Remember I said earlier, we all get what we tolerate in ourselves and other people. But when you're no longer willing to tolerate something, that's when your life changes. Acho que esse vídeo o final dele eu quero encerrar assim, é pra te ter foco e pensar por si mesmo. Por exemplo, tu prestou atenção no vídeo ou enquanto tu tava vendo o vídeo, tu ficou rolando o Instagram?